Jair Bolsonaro participa de entrevista ao Jornal Nacional. Oposição critica presidente da República e governistas criticam a emissora e seus apresentadores. Rodrigo Pacheco diz que eleições serão limpas e resultados respeitados, repercutindo fala do presidente do Executivo em sabatina na televisão. Lula sai em defesa de sua esposa após críticas pela sua opção religiosa. E deputado Daniel Silveira burla a justiça e volta a atacar ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Você acompanha a partir de agora no RB Notícias. Momentos antes da entrevista ao Jornal Nacional, na TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma oração junto ao seu filho Flávio e demais assessores. A presença na sabatina foi considerada pela equipe de coordenação do candidato à reeleição um dos momentos mais importantes da campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos fizeram uma oração momentos antes do chefe do executivo conceder uma entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo. Um vídeo compartilhado por assessores do mandatário por um aplicativo de mensagem mostra Bolsonaro ao lado dos ministros da Economia, Paulo Guedes, das Comunicações, Fábio Faria, do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do assessor especial da presidência, Vicente Santini, de um dos seus marqueteiros da campanha, Sérgio Lima, do senador Flávio Bolsonaro e do coordenador da comunicação da campanha, Fábio Van Garden, rezando um Pai Nosso. A entrevista do presidente ao Jornal Nacional era considerada pela campanha um dos momentos mais importantes da campanha eleitoral a fim de alavancar o desempenho do mandatário nas pesquisas. Por outro lado, também havia o medo de que o escorregão do presidente prejudicasse sua imagem. Ao final, aliados avaliaram que a participação do presidente no programa teve um saldo positivo, principalmente por ele não ter perdido o equilíbrio nos 40 minutos em que respondeu às perguntas dos apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos. Ao término da entrevista, já dentro de seu carro, o chefe do executivo fez um balanço do evento. Há poucos anos, acredito que a maior parte da população entendeu o que é política no Brasil. Já não sabia o que era política, né? Uma parte considerável. Aprendeu que é ter um governo honesto, que tem suas falhas, tem, é natural, né? Somos seres humanos. E vai procurar sempre fazer o melhor. Na economia você sabe o que está acontecendo, estamos recuperando o país que, nesse quesito, o melhor do mundo. Nas outras questões que tem importante também, nas pautas conservadoras, você sabe que nós defendemos a família, somos contra, somos a favor da vida desde a Constituição, somos contra as drogas. E vocês me acompanham, sabem que a gente faz. A dificuldade, há um aparelhamento em quase todos os ministérios, a gente vai melhorando esse assunto, gente competente lá. Momentos depois, por volta de 10 horas da noite, Jair Bolsonaro foi até Marechal Hermes, na Zona Norte, onde provou a tradicional batata frita vendida no local. Membros do governo e apoiadores de Jair Bolsonaro elogiaram a participação dele no Jornal Nacional e criticaram os apresentadores da atração, William Bonner e Renata Vasconcelos. A atuação do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional foi celebrada por seus apoiadores nas redes sociais. Muitos criticaram a emissora e a atitude dos entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcelos. O próprio presidente fez um post dizendo que foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner. Na avaliação de Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Bolsonaro e candidata ao Senado, a Rede Globo mostrou ao Brasil o grande líder que o país tem. O ex-secretário de Cultura e candidato a deputado, Mário Frias, questionou em seu perfil do Twitter se a participação de Bolsonaro no Jornal Nacional era uma entrevista ou um momento para atacar o presidente. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, os apresentadores do telejornal foram arrogantes e debochados diante de um presidente sereno, segundo escreveu em redes sociais. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, publicou opinião semelhante e complementou dizendo que Bolsonaro dominou o ativismo político que impera na imprensa. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou que Bonner e Renata foram péssimos atores
e elogiou a atuação do pai durante a pandemia em seu perfil no Twitter. Já a oposição criticou as falas de Bolsonaro no Jornal Nacional e publicou vídeos de declarações antigas do presidente sobre a pandemia e o Supremo Tribunal Federal. Políticos e internautas de oposição ao governo criticaram as falas do presidente Jair Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional. Opositores acusaram o chefe do executivo de mentir durante a entrevista concedida a William Bonner e Renata Vasconcelos. O candidato a deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, acusou o presidente de divulgar fake news quando afirmou que nunca xingou um ministro do STF. Boulos publicou em seu perfil no Twitter um vídeo em que Bolsonaro aparece agredindo verbalmente o ministro Luiz Roberto Barroso. O deputado Alexandre Frota, do PSDB, indicou misoginia no comportamento do chefe do executivo. Frota também comemorou quando, segundo ele, Bonner chamou Bolsonaro de traidor. O líder da oposição no Senado, senador Randolph Rodrigues, da Rede, escreveu no Twitter sobre as críticas de Bolsonaro à CPI da Covid. O presidente chamou a comissão parlamentar de inquérito de CPI do circo durante a entrevista. Felipe Dávila, do Partido Novo, criticou falas sobre o fechamento do STF e vacina de Covid. Terceiro colocado nas pesquisas, o pedetista Ciro Gomes se manifestou, indicou desfaçatez do chefe do executivo. E Lula disse que Bolsonaro mentiu para o Brasil, zombou das vítimas da Covid, além de ofender os ministros do STF durante a entrevista. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta tarde, também comentou a participação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional e novamente defendeu a democracia e o respeito ao resultado das urnas. Em entrevista coletiva nesta tarde, Rodrigo Pacheco opinou sobre a fala de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Na sabatina da TV Globo, o chefe do executivo afirmou que respeitará o resultado das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes, sem dar maiores detalhes. Eu considero que as manifestações dos candidatos do processo eleitoral é muito difícil, na presidência do Senado, fazer comentários em relação aos argumentos de candidatos, em entrevistas, em debates. Mas em relação a essa premissa específica, de que o resultado será respeitado desde que as eleições sejam limpas, eu pressuponho com muita naturalidade, as eleições serão limpas e evidentemente serão limpas, e serão regulares, serão normais. E cabe unicamente ao Tribunal Superior Eleitoral informar a lisura do processo eleitoral. Então, eu não tenho dúvida, o processo eleitoral ocorrerá dentro da normalidade, será, portanto, uma eleição limpa e, obviamente, o resultado será respeitado, conforme afirmou o próprio presidente da República, que é candidato. Pacheco ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação. Confiança no sistema eleitoral, confiança nas urnas eletrônicas. Desde 1996, nós passamos por esses mesmos processos eletrônicos de votação com resultado fidedigno do que é a vontade popular. Não vai ser diferente em 2022, portanto, o resultado será respeitado. E claro que o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, ficou atento a todas essas manifestações acerca da entrevista de Jair Bolsonaro. Vamos agora à sua análise, Ney. A entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite deu a largada nas campanhas da TV de uma eleição em que marqueteiros preveem a grande influência que terá a televisão e o rádio. Basta ver que o Jornal Nacional teve o recorde de audiência ontem, mas o que se observa é o seguinte: vejam os senhores e a senhora. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro teve 8 segundos na televisão e no rádio. 8. Quer dizer, você falou bom dia, já deu 8 segundos. Pois bem, o que mostrou que em 2018 a televisão e o rádio não influenciaram, pelo menos da maneira usual que costuma acontecer desses veículos, a eleição de 2018. Nesta campanha, que atuam os principais candidatos, o que acontece é o seguinte: apontam que a audiência dos telejornais aumentou depois da pandemia. Durante um ano, as pessoas ficaram em casa. E as pessoas ficaram em casa dando prioridade aos noticiários da televisão e do rádio e das notícias da internet. Por quê? Porque estava acompanhando o desastre da pandemia. Estava acompanhando os endereços das vacinas,
estava acompanhando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, dos governadores e dos prefeitos. E isso fez crescer a audiência dos telejornais e talvez tenha criado um hábito em algumas pessoas, hábito que permaneceu no pós-pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, que não liga muito para esse negócio de rádio e televisão, está sendo alertado pelos seus assessores de que a televisão e o rádio podem ter um papel fundamental na eleição de 2022. Hoje é dia da reunião do ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE, e do senhor general ministro da Defesa. E hoje tem Ciro Gomes na Globo. A seguir, Lula critica ataques à mulher dele, Janja, e chama Bolsonaro de mandacaru. E o drible de Daniel Silveira na Justiça para atacar novamente o ministro Alexandre de Moraes. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Até já.